Nos últimos dias, eu recebi várias perguntas de alunos lá no Fiz na Prática, comentários aqui no YouTube, rede social, no Instagram, perguntando: Bruno, o que está acontecendo? Vários fundos imobiliários de shopping caindo muito, fundos caindo ali 5, 6% num único dia. Será que está acontecendo algo que eu não sei? Acaba surgindo até ali alguma teoria meio que da conspiração. Por que que investidores decidiram vender suas cotas a qualquer preço sem algum motivo aparente? Quando vocês certamente começaram a investir em fundos imobiliários, foi vendido para vocês que fundos imobiliários oscilam menos do que ações. Isso é verdade. A volatilidade, entendendo essa volatilidade como um conceito de risco, de fato, em fundos imobiliários é muito menor do que ações. Mas não é o que a gente viu aí nos últimos dias. Fundo imobiliário, seja de tijolo, seja de recebíveis, cai 5, 6% num único dia, não é normal. Isso é totalmente atípico. O que mostra que no curto prazo nem sempre o mercado ele é racional, nem sempre o investidor ele toma ali as melhores decisões. No vídeo de hoje eu vou destrinchar exatamente o que está acontecendo. E eu vou desmistificar o porquê que quando você escolhe bons fundos imobiliários, quando você vê a cotação caindo e quando ela cai forte, isso é um claro sinal de uma oportunidade. Você não deve ter medo. Você deve ter uma boa escolha. Você deve ter um bom processo de análise. E por que que eu bato tanto na tecla que é importante escolher bons ativos? Bato tanto na tecla de você analisar os relatórios. É exatamente o que a gente faz aqui nos vídeos do canal, entrar no detalhe. Quando a gente olha, eu vou utilizar como exemplo três fundos, tá? Todos os três do setor de shoppings. Primeiro, XPML11. Vejam, PVP 0,83%. O fundo negocia aí com 17% de desconto. Quando a gente olha o VISC, mais descontado ainda, PVP de 0,73. Quando a gente vai para o HSML, aqui então nem se fala. PVP de 0,68%, praticamente precificando aí um cenário catastrófico. Quando a gente olha os três fundos de shoppings aqui que eu estou utilizando como exemplo, os três caíram aí nos últimos dias. O HSML caiu mais, mas os outros dois também tiveram quedas fortes. Por que que você precisa entender o fundamento do fundo? Por que que isso é importante? Para que você possa identificar se essas quedas elas acontecem por conta de algum problema com o fundo ou se são quedas puramente fruto de irracionalidade do mercado. Os investidores vendendo suas cotas a qualquer preço. O principal motivo que fez com que o mercado ficasse ainda mais restritivo, o mercado ficasse aí um mercado mais vendedor, certamente foi o juro futuro. Juro futuro, quando a gente olha pelas taxas do Tesouro Direto, elas não param de subir. Só para ficar mais claro isso com um exemplo, vamos olhar a evolução dessa taxa do título público lá no site do Tesouro Direto. Lembrando que sempre que você opta por investir em qualquer ativo de renda variável, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, você só faz isso porque a sua expectativa é de ter um retorno maior do que investir num título público. O título público ele é sempre o ativo de menor risco do país. Você só topa investir em fundo imobiliário se esse retorno for maior do que o título público. E o que a gente está vendo aí nos últimos dias é justamente a taxa desse título público subindo sem parar. Eu estou pegando aqui o título Tesouro IPCA mais 2029. Ele é um título que ele te entrega uma taxa mais a inflação no período lá em 2029. Percebam que nos últimos 30 dias o fundo, a taxa desse título ele sobe praticamente em linha reta. Final de novembro a taxa estava ali rondando 6,80% e a gente já chegou aqui numa taxa de 7,51%. Quando a gente olha nos últimos 90 dias, a tendência ela continua sendo de alta. Tem vídeo aqui no canal explicando por quê,
quais os motivos dessa taxa estar subindo. Tá? Basicamente por conta de gastança do governo, aumento de gastos, política fiscal incerta. Tudo isso aumenta muito o risco do país. E, naturalmente, a taxa que os investidores aceitam investir é cada vez maior. Sempre que a gente vê essa taxa subindo, isso é negativo para fundos imobiliários, principalmente para fundos imobiliários de tijolo. Essa subida nas taxas do Tesouro Direto explica a maior parte da queda nos fundos imobiliários que a gente viu, incluindo aí os de shopping, objeto aqui do nosso estudo. Agora, vamos ver como é que, depois dessas quedas, como é que o cenário, para quem tem dinheiro, para quem consegue aportar, para quem consegue, mesmo no meio da incerteza, investir. Mesmo com tudo jogando contra, parecendo que o Brasil vai acabar, que a gente vai virar uma Venezuela, que o real vai perder cada vez mais o seu valor, aquele investidor que ele consegue se manter no longo prazo, como que ele é recompensado? Muito se fala de Warren Buffett, Luiz Barsi aqui no Brasil. Pouco se fala que esses mesmos investidores eles se manteram fiel aos seus planos, mesmo em momentos de volatilidade. Luiz Barsi certamente é um dos investidores mais longevos da Bolsa. Quantas crises ele enfrentou? Quantos impeachments de presidente? Quantas crises econômicas? Hiperinflação? E ainda assim, ele se perpetuou. Ele continuou no mercado. O mercado de fundos imobiliários ele é muito recente. A maioria de vocês aqui, eu tenho certeza, tem menos de 5 anos de investidor. A maioria entrou ali depois de 2020, 2021. É um mercado muito recente. Talvez seja a primeira crise de muitas. Talvez seja a primeira queda mais forte de muitos de vocês. E vender na queda, certamente aí é a pior decisão a se tomar. Do mesmo jeito que é a pior decisão a se tomar quando você paga caro. Quando o mercado não para de subir e você acaba pagando caro nos ativos. Aqui no canal tem vários vídeos. Aqui eu aprofundo no detalhe. Ainda assim, eu não tenho tempo suficiente para fazer toda uma didática necessária para você saber, por exemplo, o preço justo de um fundo imobiliário. Por isso que eu lembro a todos vocês, eu tenho um curso completo sobre fundos imobiliários, o Fiz na Prática. Já tivemos aí mais de 900 alunos. O curso é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso de fundos imobiliários. Não sou eu que digo, são os próprios alunos que falam isso através de depoimentos. E se você quer ser um investidor melhor, se você quer perder o medo, se você quer ser um investidor que segue o seu plano, que aproveita das oportunidades que o mercado dá, eu lembro que as inscrições para os FIIs na prática continuam abertas. O link está aqui na descrição. Espero ver vocês lá. Um curso completo, com toda uma didática. Ele foi todo pensado para pegar um investidor do absoluto zero e transformar ele num investidor muito acima da média. Um investidor que consegue superar com folga o IFIX, consegue superar com folga o índice de fundos imobiliários. Dito isso, vamos ver na prática o que aconteceu aí nos últimos meses, com os 3 exemplos dos fundos imobiliários de shopping, para a gente poder ver aqui junto. Vou utilizar aqui novamente a ferramenta da lousa, porque eu acho que fica mais fácil, a gente faz meio que um passo a passo aqui, a gente faz juntos como é que funciona a minha cabeça, como é que eu penso. Vamos começar pelo XPMONs. Eu estou utilizando como referência aqui o dia 18 de setembro, que foi quando começou a queda mais forte, onde praticamente o fundo ali ele começou a cair. Nesse dia, o fundo era negociado por R$ 111,95. No dia 13 de dezembro, esse mesmo fundo passou a ser negociado por R$ 97,66. Quando a gente vê aí é uma queda abrupta, uma queda aí de aproximadamente 13%, o que assustou vários de vocês. Ora, outubro, novembro, dezembro, quase 3 meses aí, uma queda de 13%. Isso não é muito usual. Isso acontece mais com ações, com fundo imobiliário. Isso é muito difícil de acontecer. E eu gosto muito de utilizar um indicador, que é o indicador Dividend Yield. Então, assim, o que é o Dividend Yield? É o dividendo dividido pela cotação. Então, só e somente. Dividendo dividido pela cotação. Esse dividendo aqui, ele normalmente ele é constante. Ele muda pouco. Por quê? A gente está falando aqui de um fundo de shopping.
Os aluguéis, eles têm uma certa rigidez. O aluguel ele não muda de um mês para o outro. Normalmente ali você vai tendo correções pela inflação. Quando o prazo do contrato chega no final, você senta para renegociar. Aí sim você pode pensar em aumentar esse contrato. Então, na maioria dos casos, ele é constante. Quando a gente olha no dia 19 de setembro, o XPMOL ele já distribuía 92 centavos. E a cota era 111,95. Se a gente dividir esses dois aqui, a gente chega no valor de 0,82% ao mês. Ora, se a cota caiu, e essa cota está no denominador, quando a gente olha no dia 13 de dezembro, que é a nossa data de corte, o fundo continua entregando os mesmos 92 centavos, só que agora numa cota de R$ 97,66, o que dá 0,94% ao mês. Ora, o dividend yield ficou maior. Certo? Quando a gente olha só esse indicador, é por isso que a gente não pode se assustar com uma queda. Ora, se a R$ 111 era uma boa escolha para você comprar a XPML11, por que a 97 essa escolha passou a ser ruim? Esse fundo chegou a ser negociado por R$ 92. Se a gente dividir 92 centavos por R$ 92, você vai receber 1% ao mês, isento de imposto de renda. Existe algum problema com o fundo? Aí a gente tem que partir para uma análise do relatório gerencial. Agora, a gente vai fazer isso igualzinho, mesma forma, só que para um outro fundo imobiliário. O HSML agora é o nosso case de estudos. Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez para o XPML, a gente vai fazer para o HSML. Fundo aí da HSI. Dia 18 de setembro, o fundo era negociado por R$ 95,36. No dia 13 de dezembro, quase no dia 13 de dezembro, quase 3 meses depois, o fundo é negociado por R$ 73,39, uma queda de aproximadamente 23%. 23% para baixo. Ou seja, caiu muito mais do que a XPML11, que tinha caído ali quase 13%. Caramba, por que a HSML caiu tanto? Vamos entender o que aconteceu. O fundo distribui como dividendo 80 centavos. 80 centavos por mês. Ele distribuiu isso em setembro e distribuiu no último anúncio. Quando a gente faz a mesmíssima conta, no dia 18/9, significava 0,80 dividido por 95,36. Você recebia um dividendo de 0,84% ao mês. Caramba, o fundo caiu muito. 13/12. Ora, mas eu continuo recebendo os mesmos 80. Só que agora eu consigo comprar a cota por R$ 73,39. Isso significa aqui mais de 1%, né? Ao mês. Caramba. Como o fundo caiu muito mais, o dividend yield disparou. Lá no XPML11, o fundo continua rodando direitinho. Tem estudo sobre ele aqui, tem vídeo sobre ele no canal. Com o HSML aconteceu a mesma coisa. Percebam, olhar só o dividend yield não te diz muita coisa. Você poderia pensar, puxa, o HSML caiu muito mais, então pode ser que ele esteja em oportunidade, enquanto que o XPML11 caiu menos. Aí a gente precisa olhar o relatório gerencial, olhar o que aconteceu com o fundo. Vocês viram que na minha simulação, o que mudava no dividend yield? A cotação. O dividendo mensal em ambos os fundos era o mesmo. Vamos ver se no HSML aconteceu exatamente a mesma coisa? Para fazer esse estudo, eu vou precisar ir atrás do relatório gerencial. Eu prefiro utilizar sempre o Status Invest, então basta digitar aqui na busca HSML e vir aqui em Comunicado.
relatório gerencial divulgado aí no dia 6 de dezembro. E aí nós vamos aqui olhar, vamos tentar buscar alguma informação aqui no relatório gerencial de alguma mudança de fundamento do fundo. Começa aqui com a fotinho do Pátio Maceió, que é um dos shoppings que compõem o portfólio do HSML. Nosso objetivo aqui não é fazer o estudo do relatório gerencial todo, a gente não vai falar especificamente sobre ele. Eu quero falar sobre esse ponto aqui. Rendimentos, projeção de distribuição. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. A gestora ajustou o limite inferior do guidance, devendo reduzir a distribuição neste período de maior volatilidade sistêmica e desconto dos ativos no mercado de fundo imobiliário. Opa! Os 80 centavos aqui que o fundo vinha distribuindo, a gestora já anunciou que para o mês de dezembro, próximo dividendo a ser anunciado, ele deve ficar aqui por volta de 0,65, ou seja, uma queda de 15 centavos no dividendo. Com essa informação, a gente precisa voltar lá para o nosso cálculo, para a nossa lousa, para ver como é que fica o dividend yield. Como é que ele varia? Vamos lá? Aqui, se mantesse os 0,80, a gente teria 1% ao mês de dividendo. Caramba, vamos imaginar que lá na frente isso se confirme e esse dividendo caia para 60 centavos e a cota fique ali nos mesmos R$ 73,39. Isso vai dar um dividend yield de 0,81% ao mês. Percebam, deixa eu baixar aqui, que esse 0,81, percebam que esse 0,81 aqui de hoje, ele é menor do que o 0,84% antes da queda. Diferente do XPML11, onde a queda na cotação não foi por conta da projeção de queda do dividendo, pelo contrário, o dividendo do XPML11 ele tem espaço até para aumentar, porque o fundo está cada vez melhor, o desempenho está cada vez melhor. No caso do HSML, parte da queda foi por conta do anúncio na queda do dividendo, que ele sai de 0,80 e ele vai para 0,60 centavos. E aí você se pergunta, né? Puxa, Bruno, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou identificar esses movimentos? Comprar na queda ali XPML11 parecia ser uma oportunidade. HSML não. Tem espaço para ele continuar caindo ainda mais por conta da queda no dividendo. Para isso é o que eu bato muito na tecla aqui do canal, que é fundamento. Fundamento, fundamento, fundamento. Depois que você escolheu sua carteira, você escolheu os fundos que você vai investir, você vai precisar ali ter minimamente um estudo, um acompanhamento. E é isso que eu prego para vocês, é isso que eu busco ensinar aqui no canal. Quando a gente olha os ativos caindo, é natural a gente ficar com medo. Só que o investidor que ele consegue dar um passo além, que ele consegue enxergar além da queda na cotação, que ele consegue ver a projeção de dividendo, a projeção de desempenho do fundo, esse investidor vai ter segurança para comprar quando todo mundo está vendendo. Você só vai ter um retorno diferente da média se você tomar decisões diferentes da média. Se você tomar a mesma decisão que a média dos investidores, você vai ter um retorno médio. Se você quer ter um retorno acima da média do mercado, lembro, fiz na prática, curso completo sobre fundo imobiliário. Link está aqui na descrição. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vários alunos aqui me acompanham no YouTube também. Tenho certeza que eles vão deixar depoimentos aí, vão deixar relatos. Se você tem dúvida, eu te convido a se juntar conosco, aprender a investir da forma correta, participar nas lives mensais comigo. Tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar o like, compartilha com aquele seu amigo que está na dúvida, que investe, que está com medo. Tenho certeza que vai ajudar demais. Esse é meu papel aqui. É por isso que eu não faço vídeo curtinho, não faço vídeo de 5 minutos. Vocês percebam que a gente vai no detalhe aqui da análise. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, turma.